O Evangelho é simplesmente apaixonante. Nós havíamos pecado e o salário do pecado é a morte, mas ao invés de morrermos, Jesus morreu no nosso lugar. Mas Jesus é Deus e Deus não morre porque Deus é eterno. Então, para tomar o nosso lugar naquela cruz e pagar toda a dívida que era nossa, Jesus, o próprio Deus, se tornou homem. Ele veio em nossa direção e se deu. Jesus se entregou à morte por amor a nós. Em 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que nunca conheceu o pecado se fez pecado, para que nós, que nunca soubemos o que é justiça, fôssemos declarados justiça de Deus em Jesus. Pensa nisso, Deus, o Criador e mantenedor do universo, o Senhor de todas as coisas, Criador de tudo. Tudo veio dele, tudo acontece por intermédio dele, tudo volta para ele. Deus, o dono de tudo, nos perseguiu em amor. Ele insistiu em nós, mesmo que nós tivéssemos virado as costas para ele durante toda a história, desde a criação. Ainda assim, ele não desistiu de nós. Mas por quê? Por que Deus se humilhou tanto assim? Ele não fez isso para receber alguma coisa em troca, porque ele já é a fonte e o Senhor de tudo. E o que nós poderíamos dar para aquele que já tem tudo? Jesus não se humilhou para receber alguma coisa em troca. Jesus se humilhou para nos dar. E essa é a loucura do Evangelho. É exatamente isso o que ofende os orgulhosos, mas que atrai os humildes. O Evangelho não precisa de nós, o Evangelho não depende de nós, o Evangelho não tem a ver com a gente. Tudo tem a ver com Jesus. Por isso, a honra é toda dele. Jesus se humilhou para dividir com a gente o que antes era só dele. Jesus, que era o único herdeiro do Pai, cumpriu o plano perfeito na cruz para nos fazer co-herdeiros, herdeiros junto com ele. Desde o início da criação, nós havíamos tentado conquistar essa herança com a força do braço, com o nosso talento, com nossas habilidades, com o nosso conhecimento, com nossa força. Mas tudo que nós conseguimos com isso foi nos afundar cada vez mais na lama. Quando enfim nós conseguimos fazer alguma coisa certa, quando nós conseguimos cumprir a lei, então nós nos enchíamos de orgulho, de vaidade, de presunção. Nos achávamos dignos de glória, merecedores de sermos honrados. Ou seja, o que aparentemente era nosso acerto, na verdade, acabava revelando o nosso coração imundo. E foi isso que Jesus chamou de sepulcros caiados, lindos por fora, mas podres por dentro. E além disso, manter todo esse padrão de aparente santidade com a força do braço é pesado e cansativo demais. É humanamente impossível. E nós sempre caímos. Até porque rotina nenhuma é capaz de mudar os verdadeiros desejos do nosso coração. Tudo que nós fazíamos era lutar contra a nossa própria vontade e tentar esconder o nosso coração. Era tentar cumprir um padrão que na verdade não condizia com a nossa natureza. Então, mais cedo ou mais tarde, nós acabávamos cedendo ao pecado. E por isso nos sentíamos culpados, condenados, injustos. Preste atenção nisso. Quando nós conseguíamos cumprir alguma regra, nós nos enchíamos de vaidade, de orgulho. Isso era o pecado em nós. E então nós nos achávamos muito fortes, nos sentíamos seguros na nossa própria força até que caíamos. Isso era o pecado em nós. No acerto ou no erro? Pecado. Porque pecado não tem a ver com comportamento. Pecado tem a ver com natureza. E a nossa natureza era pecaminosa. Nós tentamos alcançar a herança de Deus cumprindo regras, mas essas regras só serviram para nos mostrar que nós não éramos capazes. Até que, enfim, Jesus fez o que nós não conseguimos fazer para nos dar o que nós não merecemos ter, de graça, por amor. Nós fomos feitos filhos de Deus e herdeiros dele por causa de Jesus. E qual foi o resultado disso? O que isso gera? O que todo esse amor provoca na humanidade? O amor faz exatamente o que a regra, a lei, a religião nunca foi capaz de fazer.
O amor nos reconectou com Deus. Ele nos fez seus filhos. O amor nos deu uma nova natureza, uma nova identidade. O que antes nós não conseguimos fazer porque era pesado demais para nós, agora nós conseguimos fazer sobrando. O que antes tinha a ver com aparência, com esforço, com performance, agora tem a ver com identidade. Nós não fazemos porque nós temos que fazer, nós fazemos porque é assim que nós somos, por causa dessa identidade que nós recebemos de graça através de Jesus. Nós recebemos uma nova identidade. Nós que antes éramos servos, tínhamos que trabalhar na esperança de repente recebermos uma recompensa pelo nosso esforço. Agora fomos feitos filhos de Deus, ou seja, nós recebemos uma herança de graça. E por termos sido feitos filhos de Deus, como parte dessa herança, nós também recebemos uma nova natureza, a natureza de Deus, um DNA celestial. E se agora nós somos como Ele é, logo nós fazemos o que Ele faz. E isso não tem a ver com pagar um preço, com se esforçar. Isso tem a ver com a nossa nova identidade. No capítulo 7 de Romanos, Paulo diz que antigamente nós éramos controlados por uma natureza humana e que nós tínhamos muitos desejos maus que sempre resultavam em obras pecaminosas. E que se eu viver segundo essa natureza humana, então o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo e todo o bem que eu tento fazer, esse eu não faço. Mas Paulo segue pelo capítulo 7 e entra no capítulo 8 dizendo que graças a Deus a nossa resposta está em Jesus. Que agora nenhuma condenação mais há para nós que estamos em Cristo Jesus, porque nós não andamos mais segundo a lei da carne que leva à morte, mas segundo o Espírito que já nos libertou do pecado. Porque aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas humanas, mas os que são guiados pelo Espírito, esses desejam o que agrada o Espírito. Em Mateus 5:20, Jesus diz que a nossa justiça deve exceder em muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Mas por que Jesus falou isso? Por que Jesus disse que a nossa justiça deve exceder a justiça dos religiosos? Porque a nossa justiça não deve ser fruto de um controle comportamental, mas sim de uma nova natureza. Tanto que Jesus segue dizendo o seguinte: a lei diz que você não pode matar. Mas de que adianta não matar se por dentro você odeia a pessoa e na verdade você queria vê-la morta? É como se você já tivesse matado. Mas quem nasceu de novo e recebeu uma nova natureza do Pai, esse não mata não simplesmente para cumprir uma lei, mas porque ama. Preste atenção nisso, tá? Quem cumpre a lei não mata. E quem nasceu de novo também não mata, né? Ok, mas qual a diferença entre os dois? A diferença é a seguinte: para quem cumpre a lei, não matar é o limite. É o ponto máximo ao qual ela vai chegar, porque por dentro ela queria matar. É como aquela pessoa que diz: tudo bem, ele está perdoado, mas que não cruze o meu caminho. Não tenho nada contra ele, mas também não quero andar perto, porque afinal de contas esse é um direito que eu tenho. É como se ela dissesse: eu não vou matar, eu vou cumprir a lei, mas por dentro a verdade é outra. Então não matar é o limite do que o coração dela permite, do que o ódio permite. Mas e quem nasceu de novo? Enquanto que para quem cumpre a lei não matar é o limite, para quem ama não matar é o mínimo. Primeiro que ela não tem motivo nenhum para querer matar alguém, porque ela não odeia, ela ama. Porque quem muito é perdoado, muito ama. E nós sempre oferecemos o que primeiro nós recebemos. Então, por ter sido amada, a pessoa ama. E por amar, além de não matar a pessoa, ela também vai querer servir, honrar, cuidar da pessoa. Ou seja, a justiça de quem nasceu de novo excede muito a justiça de quem simplesmente cumpre a lei. Porque o Evangelho não tem a ver com comportamento, o Evangelho tem a ver com um novo coração que produz um novo nível de comportamento. Para quem cumpre a lei, sua justiça é baseada em merecimento, mas para quem nasceu de novo, sua justiça é totalmente baseada em Jesus.
Enquanto quem cumpre a lei diz, eu fiz certo, então eu mereço. Quem nasceu de novo diz, eu não fiz nada para merecer, eu só nasci de novo, eu recebi uma nova natureza de graça. Então todo bem que flui de mim, na verdade, não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. Eu não mereço honra, mas Jesus, Ele sim é digno de toda honra. É por isso que Jesus continua dizendo em Mateus 5 que se alguém te bater na face direita, ofereça a outra face. Se tentar arrancar sua roupa do corpo, dê também a sua capa. Se te obrigarem a andar 1 milha, caminhe 2. Porque quem cumpre a lei faz o suficiente para ser aprovado. Se é assim que está escrito, então eu quero, eu tenho esse direito. É olho por olho, dente por dente. Mas quem nasceu de novo não vive por obrigação, mas vive por amor. Quem faz por obrigação faz o suficiente, mas quem faz por amor faz generosamente. E isso tem a ver com tudo, inclusive com o que chamam de pecado. Porque pecado não é o que a gente faz, nem o que a gente deixa de fazer. Pecado está relacionado à natureza. Uma pessoa que não comete erros porque está controlando os seus desejos, seus instintos, suas vontades mais obscuras, na verdade ela precisa nascer de novo. Porque como Jesus diz em João 3, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem nasceu do Pai tem a mesma natureza de Jesus. Então quer as mesmas coisas que Ele quer e, óbvio, faz as mesmas coisas que Ele faz. E isso é arrependimento, mudança de mente, do grego metanoia. Porque arrependimento não é um remorso que você sente todas as vezes que você peca. Porque quem vive pecando, na verdade, nunca arrependeu, nunca mudou a sua mente. O arrependimento acontece uma vez, quando sua mente é transformada de uma forma definitiva. Quando você morre para sua velha natureza e nasce de novo. Você deixa de viver segundo uma natureza de pecado e recebe uma nova natureza de santidade. Porque assim como o pecado, santidade também não tem a ver com comportamento, mas com natureza. Não existe esse negócio de se manter em santidade. Porque se manter em santidade significar se controlar para manter um padrão de comportamento, então para evitar fazer algumas coisas que lá por dentro, na verdade, você quer, então na verdade você precisa nascer de novo. Porque assim como o pecado, santidade também é identidade. Nós recebemos uma nova natureza, a natureza de Jesus, e fomos feitos santos porque Jesus é santo. Em Romanos 12 diz que nós não devemos andar segundo os padrões do mundo, que vive segundo performance e recompensa, mas que nós precisamos ter a nossa mente renovada. Porque só assim, a partir do arrependimento, mudança de mente, metanoia, enfim, nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E perceba que nesse texto Paulo não fala sobre obedecer à vontade, ele fala sobre experimentar a vontade de Deus. Porque não tem a ver com cumprir uma regra, mas com experimentar a mesma vontade que Deus tem. Quando nossa mente é mudada, então nós começamos a querer o que Ele quer e a fazer o que Ele faz. Aí você pode me perguntar, mas e se eu pecar? Se você pecar, você não precisa se sentir condenado. Jesus diz em João 2 que você tem um advogado, que é o Espírito Santo, e Ele conhece o seu coração. Então, se você cair, Ele vai dizer, ei, tá tudo bem. Isso que você fez não tem a ver com quem você é. Foi só um tropeço. Deixe que eu levanto você e siga em frente. Porque não é o que você faz que define quem você é. O que define quem você é a sua natureza. E é por isso que Deus não nos julga segundo a aparência, mas segundo o nosso coração. E essa nova natureza também tem a ver com dinheiro, com generosidade, com ajudar os pobres, enfim, com tudo. Porque o Evangelho é uma nova natureza, uma nova identidade que define toda a nossa vida. O Evangelho influencia em tudo o que nós fazemos. Quando nós nascemos de Deus, nós começamos a viver por amor. Por isso que em 2 Coríntios 9 diz que Deus ama quem dá com alegria.
Porque não tem a ver com obedecer regras ou com separar um determinado percentual do meu salário, porque é assim que eu devo fazer. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com generosidade, com a alegria de dar, porque quem nasce de Deus é generoso como Deus é. Lembre-se que Jesus não se entregou para receber alguma coisa em troca, ele se entregou para dar. Isso é generosidade. É por isso também que no 2º capítulo de sua carta, Tiago diz o seguinte: me mostre a sua fé sem obras, e com as minhas obras eu vou mostrar a minha fé. Tiago não está dizendo que ele era justificado por suas obras, mas por sua fé. Mas que é impossível alguém que tem fé em Jesus, alguém que nasceu de novo, não ser como Jesus é, não amar como ele ama, não fazer o que ele faz. Obra nenhuma nos torna justos ou santos. Mas a nova natureza, essa natureza de Jesus em nós, nos torna extremamente generosos, assim como Jesus é. Então nós não fazemos para nos tornar, nós fazemos porque nós já somos. O Evangelho é extremamente apaixonante e totalmente motivador. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz o seguinte: eu conheci todos os apóstolos e sou o mais insignificante de todos. Aliás, eu nem sou digno de ser considerado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Então tudo que eu sou hoje se deve inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim. E qual foi o resultado disso na vida de Paulo? Paulo disse: conheci todos eles, nem sou digno de ser considerado um deles, mas me empenhei muito mais do que todos eles, por causa dessa graça que me alcançou. Por que isso? Porque quem muito é perdoado, muito ama. Quem faz por obrigação faz o suficiente, mas quem faz por amor faz generosamente. É por isso que sempre que alguém se aproxima de mim e decide caminhar comigo, eu tenho o seguinte cuidado: eu nunca apresento regras para a pessoa. Eu nunca digo, agora você precisa começar a fazer isso e isso, tem que parar de fazer aquilo, aquilo outro. Não, eu nunca apresento regras, eu sempre apresento Jesus. Porque se Jesus não for capaz de transformar a vida de alguém, não são minhas regras que vão conseguir fazer isso. Mas Jesus é sim totalmente suficiente para fazer tudo novo. E é incrível o que acontece. É lindo demais ver a mudança na vida das pessoas, ver o sorriso brotar no rosto, o brilho nos olhos. É maravilhoso poder me relacionar com pessoas que não foram controladas por regras, nem dominadas por uma religião, mas que foram realmente transformadas pelo Espírito Santo a partir de um novo nascimento, e poder olhar para cada uma delas e ver Jesus nelas. Isso é extraordinário, não tem preço que possa pagar isso. Mas o que eu preciso fazer para nascer de novo? Tudo que você precisa é ter fé em Jesus. É crer que Ele é suficiente, crer na obra completa e definitiva da cruz, crer na sua morte e ressurreição. Acreditar que Ele pagou o preço que você nunca seria capaz de pagar para te dar de graça o que você jamais vai merecer, mas sim, Ele te dá de graça por causa do amor, da generosidade dEle. Tá ok, mas quanto de fé eu preciso ter? Porque eu não sei se eu tenho fé suficiente para tudo isso. A questão não é o quanto de fé você tem, mas em quem está a sua fé. Se a sua fé está em você e no seu esforço, ou se está em Jesus e no sacrifício dele. Porque se dependesse da sua quantidade de fé, então dependeria de você, mas não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Jesus. O Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre Ele. Não é sobre o que você tem a oferecer para Deus, mas é sobre o que Deus tem para te dar, uma vida totalmente nova. E essa é a loucura do Evangelho. O Deus que tem tudo, que não precisa de nada, se entrega por nós que não temos nada e que precisamos de tudo. E Ele então nos supre em si mesmo, nos dando sua própria vida e substituindo a nossa velha natureza por uma nova natureza totalmente santa e baseada não em nós, mas totalmente nele. Jesus é suficiente, Jesus é superior às regras, a graça é superior à lei, o Evangelho é superior à religião.
O amor é maior do que o pecado. O amor lança o medo fora, o amor encobre multidões de pecados. O amor nos leva onde a lei nunca conseguiu nos levar. Só o amor nos dá o que nenhuma regra é capaz de produzir: um coração como o de Jesus. Se a sua vida hoje está muito pesada, se você tem se sentido cansado, sobrecarregado, oprimido, se a sua vida religiosa tem sido extremamente penosa para você, ou então se o pecado para você é como uma espécie de assombração que vive te assustando, te perseguindo e você vive caindo, se você se sente condenado e fraco, então ouça o que o próprio Jesus diz em Mateus 11. Venham a mim, todos vocês, e eu lhes darei descanso. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e em mim vocês encontrarão descanso para o coração de vocês. Porque o meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu dou é leve. Essa é a loucura do Evangelho. E o Evangelho é completamente apaixonante.